Bom dia, Pastor Roberto. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Helena. Vou esperar aqui o povo chegar. Vamos esperar mais um minutinho. Enquanto isso, vai abrindo a Bíblia de vocês, se está aí perto. Bom dia, Eva. Se vocês estão com a Bíblia perto de vocês, vai abrindo aí. Vamos hoje ler o livro de Marcos, né? Vamos continuar lendo o livro de Marcos. O capítulo será o capítulo 6. Hoje vamos ler o capítulo 6 do livro de Marcos, né? Hoje nós já estamos quase finalizando nossa apostila, né? Tava até já esquecendo, mas hoje é o penúltimo dia da nossa apostila. Essa apostila de fevereiro. Porque o final de semana vai acabar o mês, né? Eu nem me toquei nisso. O final de semana vai acabar o mês. Então, a apostila de fevereiro está quase acabando. Já vou ver com meu pai como que vai ser a apostila de março, se ele já tem, para ver se vai passar para vocês ainda. Então, eu vou ver com ele, vou lembrar ele. Então, mas mesmo assim, já pega a sua apostila. Bom dia aí a todos que estão entrando. Hanna, Pastor Joel, Josilane, Nina. Bom dia a vocês. Então, mas enquanto isso, né, pegue aí a sua apostila, pega a sua apostila aí, vamos ler ela hoje, né, responda as coisas aí, lembra de colocar o que você aprendeu, e também hoje nossos pedidos de oração em relação à apostila, pelo que está escrito na apostila, é sobre realização e propósito, e recursos financeiros, a área financeira. Então esses vão ser os motivos de oração de hoje: realização e propósito e recursos financeiros. Então pega aí sua apostila, lembra de anotar direitinho essas coisas e lembra de colocar o que você aprendeu. Também lembrando que hoje quem está fazendo essa leitura bíblica aqui com a igreja, você vai começar o livro de Números 1 ao 3. Lembra de começar o livro de Números. E sempre eu gosto de te lembrar que se você acabou não lendo, domingo você recupera o que você não leu na semana. Beleza? Bom dia a todos vocês aí que entrou. Severino, Manuela, Samela. Bom dia a todos vocês. Vamos então começar a ler? Marcos capítulo 6. Hoje o capítulo é maiorzinho, né? O capítulo é um pouco maior. Vamos começar a ler então. Marcos capítulo 6. Se você tiver sua Bíblia aí do seu lado, acompanha aí comigo. Se não, acompanha a leitura aí que eu vou fazer aqui em voz alta. Amém? Então, a Bíblia diz assim: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem descalços de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. E então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos,
e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peço o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do jumento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João logo souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o jogaram num túmulo. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto que serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos e sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento era contrário, Jesus foi até aonde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães
pois o coração deles estava endurecido. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a fazerem leitos os enfermos e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que entrasse, nas aldeias, cidade ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos a borda da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Amém? Bom dia a todos vocês. Bom dia quem está chegando aí agora. Nós acabamos de ler Marcos capítulo 6. Acabamos de ler o capítulo 6 de Marcos. É um capítulo um pouco extenso, porém é um capítulo muito bom, que tem algumas coisas aqui que a gente pode aprender. E só que uma coisa aqui que eu tinha esquecido de falar, estou lembrando agora, que se você tem um pedido de oração, tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, ó. Se você tem um pedido de oração, vai nessa interrogaçãozinha aqui embaixo e faça o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando no final daqui a pouquinho. Então, tem um pedido de oração? Vem na interrogaçãozinha aqui embaixo, faça o seu pedido de oração e no final eu vou estar orando e juntos nós vamos estar entregando o seu pedido de oração a Deus. Amém? Então vamos continuar. Primeira coisa que eu quero que vocês parem para pensar é sobre esse comecinho, o que a gente leu no comecinho, quando Jesus foi para Nazaré. Quando Jesus foi para Nazaré, que foi o lugar onde Jesus foi criado, onde Jesus cresceu. E quando Jesus chegou lá, a Bíblia fala que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres. Olha que interessante. Jesus não conseguiu fazer muitos milagres. Mas por que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres? Porque as pessoas enxergaram Jesus como aquela criança que cresceu com eles, o adolescente que cresceu com eles. E por causa disso, Jesus não conseguiu se mover muito naquele local. Tá, mas por que eu estou falando isso? Porque que a nossa fé determina o quanto que Jesus consegue trabalhar em nossa vida. Naquele local, nesse momento em Nazaré, Jesus ele não conseguiu trabalhar muito. Jesus ele não conseguiu fazer muitas curas. Jesus não conseguiu fazer muitas libertações. Mas porque o povo não tinha fé em Jesus. O povo desacreditava de Jesus. O povo não enxergava Jesus como uma pessoa que poderia fazer essas coisas. E pior, as pessoas menosprezavam Jesus por causa disso. Então Jesus não conseguiu fazer o que ele queria fazer em Nazaré. Jesus ele não conseguiu fazer o que ele queria fazer. Então, as curas que Jesus poderia fazer, as libertações que Jesus poderia fazer, ficou limitado por causa da fé que aquelas pessoas tinham. Então é a mesma coisa que acontece conosco. O quanto que Jesus vai poder trabalhar da sua vida vai depender da fé que você está tendo. Vai depender da quantidade de fé que você está tendo em Jesus. Se a sua fé hoje está pequena, se hoje você não está acreditando muito que Jesus pode trabalhar na sua vida, se hoje você está precisando de um milagre, mas você não está acreditando muito que Jesus pode operar um milagre na sua vida, vou te dizer uma coisa: Jesus está limitado. Jesus não vai poder fazer muita coisa em sua vida, porque você não está tendo fé para isso. Você não está tendo fé para pedir. Você não está tendo fé para buscar a Deus. Então Jesus ele não conseguiu trabalhar muito na vida dessas pessoas pela falta de fé. E aí no versículo 6 ele fala: e admirava-se da incredulidade deles. Que nós não sejamos um povo onde Jesus se admira da nossa incredulidade, que nós sejamos um povo onde Jesus se admira da nossa fé, não da incredulidade. E por causa dessa incredulidade, Jesus não pôde fazer muita coisa nesse local. Então quero te convidar hoje a ter fé em Jesus. Se hoje você está passando uma dificuldade, se hoje você está precisando orar por alguém que está enfermo, eu quero te dizer uma coisa: que você tenha fé que Jesus pode fazer isso. Porque a fé move montanhas, né? Se a gente tiver uma fé como um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Então a fé que move montanhas. Então se nós não acreditarmos que Jesus pode fazer essas coisas, se nós não acreditarmos no sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus não vai nos alcançar. E nós não vamos viver
esses milagres e essas coisas que Jesus quer que nós vivamos, e Jesus queria que o povo de Nazaré vivesse. Amém? A próxima coisa que eu quero lembrar vocês é, seguindo esse mesmo raciocínio, é a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Olha que legal, Jesus, ele, como todo mundo aqui lembra, que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, que foi para, nesse momento, né, nessa multiplicação, foi para 5.000 homens, então fora as mulheres e crianças, então é muita gente que estava lá, muita gente que estava querendo escutar Jesus. E olha que interessante a diferença de fé, e a gente vai poder ver isso depois também. Lá em Nazaré, as pessoas criticavam Jesus e não chegaram perto de Jesus, e por isso não viveram o sobrenatural de Deus, não viveram curas e milagres. Mas aqui, Jesus, ele foi para um local e as pessoas seguiram Jesus. As pessoas saíram correndo para ir até Jesus, para poder escutar Jesus. As pessoas foram a pé até Jesus. Sabe, a Bíblia fala que muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé. De todas as cidades e chegaram antes deles. Essas pessoas estavam desesperadas para escutar a voz de Deus. Elas estavam desesperadas. Então, quando eles ficaram sabendo que Jesus está indo para aquele local, eles saíram correndo e chegaram antes de Jesus, só já para garantir um lugar bom. Aquelas pessoas estavam querendo viver o milagre, aquelas pessoas estavam querendo escutar Jesus. Então, por isso, elas receberam a palavra de Deus e receberam milagres. Então, precisamos ter fé, que você precisa ter fé para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Então, quero te convidar de novo a ter fé, porque Deus, ele pode pegar o pouco que está na sua mão. Às vezes pode ser o que está na sua mão é esses 5 pães e 2 peixes, e o que você está precisando é alimentar 5.000 pessoas. Pode ser que essa é a proporção da sua vida hoje. O que você tem na sua mão é muito pouco comparado ao que você precisa. Mas Deus, ele quer que você tenha fé, que ele pode restaurar isso tudo, que ele pode reverter essa situação que você está vivendo, e ele pode fazer um milagre na sua vida. Amém? Então você precisa primeiro ter fé que o Deus de milagres pode fazer isso em sua vida. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso de todo o seu coração. Amém? E a última coisa é também seguindo esse raciocínio, ali no versículo 54, fala que quando Jesus chegou em Genezaré, as pessoas começaram a trazer os leitos de enfermos até Jesus. E é interessante que a Bíblia fala assim, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. Olha que interessante. Essas pessoas queriam ao menos tocar na borda de sua roupa, porque elas queriam que, se pelo menos elas tocassem até na roupa de Jesus, elas poderiam ser curadas. Sabe, tamanho o poder de Jesus. Então essas pessoas tinham uma fé muito grande, elas tinham uma fé que elas poderiam chegar até Jesus e elas seriam curadas, elas experimentariam o milagre. Sabe, o sobrenatural de Deus iria acontecer se elas apenas tocassem em Jesus. É isso que a gente precisa hoje também. A gente só precisa tocar em Jesus. Se nós nos aproximarmos de Jesus, sabe, e corrermos até Ele, nos aproximarmos dEle, você pode ter certeza que apenas um toque, sabe, na verdade, apenas de você olhar e desfrutar a presença de Deus, você vai ser transformado. O Espírito Santo vai te mudar, sabe, o seu ambiente vai ser transformado, o seu trabalho vai ser transformado, as pessoas em sua volta serão transformadas, porque onde Jesus está, a cura, a milagre, a transformação, onde Jesus está. E isso que aconteceu aqui, sabe, Jesus transformou todo o ambiente, e as pessoas corriam até Jesus. Então hoje eu quero que você pare e pense, qual tipo de pessoa você tem sido? Você tem sido o tipo de pessoa como os nazarenos, como o povo de Nazaré, que era um povo que desprezou a presença de Deus, que era um povo que desprezou a presença de Jesus, um povo que ignorou Jesus, e por causa da falta de fé deles,
eles não desfrutaram os milagres de Deus. Ou você será o povo como de Genezaré, sabe, que saiu correndo até Jesus, sabe, como esse povo também na multiplicação dos peixes, que saíram correndo até Jesus, acreditando no milagre de Deus, que aqui tinha uma fé muito grande, sabendo que se eles apenas tocassem na roupa de Jesus, eles poderiam experimentar um milagre, que o milagre ia acontecer, e sair correndo, sabe, e com tudo para a presença de Deus. Quem tem sido você? E eu quero te desafiar hoje a ser a pessoa que corre para Jesus, porque Deus, quando nós corremos até Deus, Deus se permite ser achado por nós, Ele se permite ser achado, e nós vamos poder experimentar milagres, nós vamos poder experimentar uma transformação dentro de nós, nós vamos poder experimentar Jesus vivo e queimando em nosso coração. Amém? Glória a Deus. Um segundinho. Vamos então agora orar por isso, orar por nossos pedidos. Vi que já teve pessoas colocando seus pedidos de orações aqui embaixo. Então vamos agora orar por todos esses pedidos que vocês colocaram, e vamos também orar pelos propósitos que você escreveu na apostila. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, te glorificamos, te exaltamos, Pai, te agradecemos por esse momento, Pai, muito obrigado, Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom e maravilhoso. Muito obrigado pela sua misericórdia e graça, Senhor Deus, em nós, Pai. Queremos, Senhor Deus, te pedir, Pai, em especial, primeiramente, sobre os nossos propósitos e realizações, Pai, que em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nossos propósitos sejam realizados no Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai. Senhor Deus, nos ajude, Pai, a melhorar, Senhor Deus, nossas áreas, Senhor Deus, de propósito, Senhor Deus, de trabalho, Pai, que nós consigamos seguir, Pai, para o seu propósito, Senhor Deus. Abençoe nossos recursos financeiros, Pai, que, Senhor Deus, se tem pessoas aqui que precisam de emprego, Pai, que, Senhor Deus, abra essa porta, Pai. Se tem pessoas que precisam, Senhor Deus, de ajuda financeira, Pai, que essa porta se abra também, Pai. Senhor Deus, ajude essas pessoas, Senhor Deus. Queremos também, Pai, pedir pela família de cada um daqui, pelo exame do Maurício hoje, Pai, que em nome de Jesus dê certo, Pai, pelo Walter, Ercília, Senhor Deus, e as famílias, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, também queremos, Pai, orar, Pai, pela Edna, Senhor Deus, que completou mais um ano de vida. Muito obrigado por mais um ano de vida da Edna, Jesus. Queremos também, Senhor Deus, orar, Pai, pelos médicos, pela nossa nação, Pai, pelo meu Pai, Senhor Deus, o pastor Severino, Pai. Abençoe a viagem dele que ele está fazendo agora, Pai. Guarde ele, Senhor Deus, que ele chegue em segurança, Pai. Senhor Deus, lá no Rio, Pai. Abençoe a casa de cada um, Senhor Deus, e a Lena também, o Severino, Pai, essa família, Pai. Abençoe a Rita e a família também, Senhor Deus. Também oramos, Pai, por todos os desempregados, mais uma vez, os profissionais de saúde, Jesus. Guarde eles, Pai, ajude eles a resolver esse problema que temos hoje, Pai. Senhor Deus, abençoe todos os pastores daqui, Senhor Deus. Abençoe nossos ministérios, Pai. Unge os nossos ministérios, Senhor Deus. Transborde diante da Tua presença e unção, Pai. Senhor Deus, por todas as crianças, Senhor Deus, abandonadas, Pai. Levante, Senhor Deus, pessoas com amor para essas crianças, Senhor Deus. Oração, Senhor Deus, pela Lena, Pai, agora, Senhor Deus, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, onde que ela esteja, Pai. Nós declaramos com fé, Senhor Deus, que a coluna dela esteja curada em nome de Jesus, Pai. Coluna, Senhor Deus, fique curada pelo nome de Jesus Cristo, Pai. Onde quer que a Lena esteja, Senhor Deus, receba a cura agora em nome de Jesus, Pai. Oramos, Pai, também pelo GV de mulheres hoje à noite, que seja uma bênção, Senhor Deus, Teu Espírito Santo se derrame, Pai. Pela saúde de cada um, como a Anjinha pediu aqui, Pai. Abençoe também, Senhor Deus, a vida do Diego, da Nani, do Paulinho, da Penha e da Luísa, Senhor Deus, de todos da família dela, Pai. Oro também pela família da Sâmila, Senhor Deus, do Sandro, Senhor Deus, da família de cada um, Pai. Abençoe o nosso dia de hoje, que seja, Senhor Deus, um dia, Senhor, abençoado, Pai, que seja um dia, Senhor Deus, de milagre, Senhor Deus. Também oro, Senhor Deus, pelos ministérios de jovens, casais, igrejas, Senhor Deus, toda a liderança da nossa igreja aqui do nosso estado, Senhor Deus. Também pela salvação de cada familiar aqui, Pai. Que nós sejamos, Pai, luz no meio da nossa família e no meio de pessoas que não creem no Senhor, Pai. Te honramos e te gloriamos, Senhor Deus, entregamos tudo para o Senhor, junto com as nossas vidas e nossos corações. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que Deus tenha falado com você hoje.
Espero que você tenha saído daqui hoje desafiado a viver como Jesus, desafiado a ter fé e correr até Jesus, acreditando que você vai ser encontrado e Jesus vai operar um milagre na sua vida. Esse é o ano do milagre aqui na nossa igreja, ó, como está aqui atrás, ó. Esse ano é o ano do milagre. Eu acredito muito que você vai viver milagres em sua vida e testemunhos virão aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia de vitória aqui, de milagre, de bênção e um dia muito produtivo. Fique com Deus. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, hein? Até amanhã, 6h30, o nosso último Manhã com Deus do mês. Amém? Um beijo a todos vocês, um abraço e fiquem com Deus. Até!